Bom, então é por isso que o São Paulino, muitos deles estão achando que o resultado foi ruim, Arnaldo, porque... Posso pegar a mesma frase do Vessone, né? O frio calculista. O jogo, já teve um jogo do Corinthians, um clássico muito parecido esse ano, contra o Palmeiras e Barueri. O frio calculista. O jogo, já teve um jogo do Corinthians, um clássico muito parecido esse ano, contra o Palmeiras e Barueri. Com a seguinte circunstância, lá só tinha torcida do Palmeiras. Uhum. Agora é esse ambiente que ele está falando aí. 50 mil, torcendo, e pode fazer a diferença entre Corinthians, Vasco e Fluminense. A torcida do Vasco tenta mais ou menos o mesmo empurrão ao time. A torcida do Fluminense não está acostumada com isso. E o time, se não entender o campeonato que o Fluminense está disputando, vai ser difícil. Então, o Corinthians já teve o 2-2 contra o Palmeiras, que é um time mais organizado, mais pronto nesse ano, de um jeito também que era muito pior. Não tinha ninguém, estava jogando com um jogador no gol e empatou o jogo. Porque o Corinthians é assim, o clássico é assim. Né? Então, o torcedor do São Paulo, eu queria ter vencido. O São Paulo tem uma seguinte circunstância. Tem o São Paulo mais recente, que eu acho que é uma boa comparação com o Corinthians mais recente, e o São Paulo do jogo de ontem. O São Paulo mais recente, São Paulo tem uma seguinte circunstância. Tem o São Paulo mais recente, que eu acho que é uma boa comparação com o Corinthians mais recente, e o São Paulo do jogo de ontem. O São Paulo mais recente, ele não vai para a Neoquímica Arena para empatar, ele vai para ganhar. Antes ele ia para perder de pouco, depois ele ia para empatar, hoje ele vai para ganhar todos os jogos do Corinthians, se você reparar. O ano passado foi aquele jogo do Bruno Arleu, foi para ganhar, jogou melhor. Para ganhar jogo desse tipo, e aí que está a circunstância, a gente fala da Leila aqui, e aí o Zubeldia, com elegância, falou, você tem que prestar atenção em todos os detalhes, se você é dirigente de um time. Então você não pode aceitar um intervalo deste tipo, ele ainda 48 nós somos horas. o São Paulo, né? Somos o São Paulo. E aí ele está falando, não adianta, acho que o Casares hoje postar aquele textão, porque eu acho que está sendo cobrado, Sim. o presidente do São Paulo, muito por conta, talvez, da entrevista do técnico, para exigir condições iguais ou melhores com o adversário, como o Palmeiras faz, como o Corinthians faz. Em clássicos, em jogos em que a repercussão é essa, o torcedor quer ganhar. Não importa para o torcedor que o São Paulo saiu de Cristiúma lá e dormiu no CT. A gente falava aqui durante a semana toda. Isso aí vai pesar, isso aí vai pesar, e pesou. E também a questão da escala de árbitros. Porque todo jogo, São Paulo e Corinthians, na Neoquímica Arena, vai um tipo de árbitro não tão experiente. Porque talvez, na circunstância, um árbitro diferente em outro ambiente expulsasse o Carlos Miguel. Vamos combinar. Ele agrediu um jogador. Se o Carlos Miguel é expulso com 2-1, acaba o jogo e não tem conversa. Mas o ambiente, a situação do árbitro, a situação e a atuação contrária do Luciano, pouco inteligente, talvez ela arme uma confusão, onde só teve um agressor, que mantém o Corinthians no jogo, e aí o Luciano erra e faz o segundo gol. O São Paulo perde a chance de vencer nesse intervalo, entre a agressão do Carlos Miguel e o gol do Mosquito, erro do Luciano. Só ponderar, o árbitro não acho que foi mal, tá? Não, acho que ele foi bem o jogo inteiro. Foi bem o jogo inteiro. Mas era um lance capital. Não, ok, mas foi bem. Ele foi tá? bem o jogo inteiro. Foi muito bem, gostei. Mas era um lance capital de agressão. Talvez no jogo no Morumbi, só que aconteceu do São Paulo, ele expulsasse o Carlos Miguel. Né? Por conta daquela circunstância toda. Enfim, porque teve empurrão, então é brincadeira, né? O empurrão que é agressão é o empurrão do Felipe Melo, o empurrão do outro, no petit técnico do Cuiabá, e teve um empurrão completamente. Tem essa questão, né, Vessone? Só para entrar rápido no Corinthians. E depois eu já passo para o Zubeldia. Tem todo o contexto que atrapalha o trabalho de um treinador, as circunstâncias emocionais e também dos jogadores. Mas eu acho que o Antônio foi muito mal escalando o Moscardo como titular. Ele quase perdeu o jogo por isso. O cara estava completamente fora de ritmo. O Lucas deitou no Moscardo. Quando ele coloca o Bidon, ele equilibra o meio de campo do jogo. Só pelo fato do Bidon estar bem fisicamente, ser um jogador muito inteligente, a gente já falava por isso. Ele quase põe abaixo o time dele com a escalação. O volante para jogar, ele precisa estar pleno. O Ranieri quase morreu no primeiro tempo. E o Lucas... e a outra coisa, eu acho que a circunstância... o Carlos Miguel, que é um personagem gigante, ele mostrou nesses 2 jogos do Corinthians que ele é um baita goleiro, como a gente vinha falando,
mas que é um cara que não está preparado. Ontem ele podia ter afundado o time. A gente alertou muitas vezes. Nós falamos isso. Muitas vezes. Vendo as reações mínimas que ele tem contra o Botafogo, contra lá, o Vessone puxou lá a capivara da época de sub-20, lá, agressão ao Hugo. Ele não tem preparo nenhum psicológico. Zero. A briga dele na rede social com o Luciano depois, isso aí é pouco importa, estou falando no campo. Se é num outro ambiente ou com outro árbitro, é vermelho, ele afunda o time e acabou. Ele deu motivo para isso. Deu motivo para o vermelho. Esse é o parênteses. Aí acho que o São Paulo de hoje, do Zubeldia, é um time que ainda não está azeitado, falta ainda executar, como foi contra o Inter, como foi contra o Corinthians, com a mesma sensação. Foi melhor, o goleiro foi melhor em campo, 2 empates fora de casa, mas assim como o Vessone falou, uma coisa é o jogo da TV, outra coisa é o jogo do Heriberto Yussi, com a torcida do Inter daquele jeito, e o jogo contra o Corinthians com 50 mil pessoas na Neoquímica Arena. Então não são resultados desastrosos, o cara está invicto no trabalho dele. E ontem teve um fato positivo. O Lucas jogou, o Luciano atuou mal, sobretudo nessa confusão, mas ele conseguiu encaixar o Lucas e o Luciano de uma forma que o Lucas não foi prejudicado, a atuação dele não foi prejudicada, pelo contrário. O Lucas jogou muito. Eu talvez também tenha o fator clássico. As 2 melhores partidas do Lucas desde a volta do São Paulo foram o jogo do Morumbi, lá da Copa do Brasil, e esse jogo. Fora de casa, ele jogou demais. Então, tem alguma coisa a ser trabalhada? Sim, tem a questão do volante que ele fala, o Thiago Mendes. São Paulo tem pouco jogador para essa posição, mas eu acho que o São Paulo tem uma situação ali, uma perspectiva. Eu acho que a gente falava isso, pode ser em relação ao Palmeiras, ao Corinthians, ao Fluminense. O torcedor de São Paulo tem hoje uma perspectiva. Isso é muito importante, porque você enxerga que alguma coisa boa possa acontecer mais à frente. Os resultados, os empates, colocam uma pressão gigante para resultado, para campeonato no jogo de quarta-feira. Quando o São Paulo vai pegar o Cuiabá, que estava morto e passou a vencer todo mundo. Venceu o Lanús, meteu 5 no Criciúma, meteu 5 no Fortaleza e reviveu. Com aquele tipo de jogo, e aí o intervalo vai pesando, o acúmulo. O Cuiabá, assim como o Botafogo, assim como o Palmeiras, assim como outros times, é um time essencialmente físico. E o São Paulo vai ser exigido, não só tecnicamente na quarta-feira, mas na questão física. E esse é um ponto importante nessa maratona que todo mundo está tendo, de desfalques, de situações e tudo mais. Mas eu não acho um resultado, nunca vou achar um resultado ruim num clássico fora de casa com torcida única. Até porque, um empate. Lembrando, o estádio foi construído em 14. Sabe quantas vezes São Paulo ganhou no Brasileiro, do Corinthians lá? Nenhuma. Segue sem ganhar depois de 10 anos no Campeonato Brasileiro. Então não dá pra levar isso como se fosse uma coisa... Tropeço. Só que quarta-feira, sei lá como vai jogar, como vai ser. Mas se não ganhar do Cuiabá, aí não tem discussão, certo? Não tem discussão, exato. Ô Massa, muita gente diz que os times campeões são aqueles que não vacilam em certos jogos em que a possibilidade de vencer, ela aparece. Dá para dizer que é isso no caso do jogo contra o Corinthians e no caso do jogo contra o Internacional? Acho que são coisas diferentes, né? Antes que eu seja apunhalado, colocado numa forca, eu disse isso quando o Palmeiras com o Corinthians no Campeonato Estadual. Eu acho que as coisas não são excludentes. O resultado está longe de ser um desastre. Claro que está longe de ser um desastre. Beleza, mas vem cá, você tem um adversário que tem gente para colocar em campo. Você está com um jogador a mais. Você tem uma atmosfera contra, tudo bem. Mas aí você tem que ter personalidade para enfiar a faca e rodar, meu irmão. É jogo para o São Paulo ganhar. Você está com um jogador a mais. É óbvio que tem evolução do São Paulo no trabalho do meu dia. Claro, é nítido, é perceptível. Passa a ser um time que não é fácil ganhar. Não é fácil ganhar do São Paulo. Não é mesmo. Né? Então, mas para se colocar nesse lugar, né, que o São Paulo quer estar, era jogo para ganhar, sim, senhor. O adversário está colocando jogador sem condições em campo, não tem banco de reservas, perdeu um jogador, e aí você tem que ir e buscar os 3 pontos. E todo mais... no final, você enfrentar 2 times pela rivalidade, por ser o Corinthians e o Inter num estádio pequeno, lotado, eu entendo isso. Você voltar com 2 pontos
tudo bem, né? Mas esses 2 pontos só vão valer a pena se o São Paulo tiver, a partir de agora, vencer o Cuiabá. E se não vencer também, não significa que acabou o ano, o Zubeldia é um fracasso, pelo amor de Deus. Faz parte da construção de um time esses momentos. Então, tenho certeza, pelo que a gente tem visto do treinador do São Paulo, num próximo clássico, se o São Paulo tiver um jogador a mais, o São Paulo vai partir para ganhar o jogo. É evidente que ter menos tempo de preparo faz a diferença. Talvez isso tenha pesado no momento em que o Caetano vai expulso, mas é que fica, para mim, vendo o jogo que ficou, é que poderia um pouquinho mais o São Paulo buscar a vitória lá na Neoquímica Arena. A galera mandando mensagem aqui, o Pablo Leite fala o seguinte: a diferença do clássico ontem estava debaixo das traves. Sem um goleiro de grandes defesas, o São Paulo vai deixar pontos preciosos para trás. Do outro lado, teve um milagraço do Carlos Miguel. O que vocês acham? Você achou que foi falha do Jandrei? E do outro lado, bom, nem se fala, né? Que é o que a gente está mostrando agora. O Carlos Miguel é um espetáculo, né? A gente está mostrando exatamente agora essa defesa aí, ó. Que ele vem e busca. Aliás, tem um lance aí que o Lucas sai lá de trás, é depois do gol. E aí o Arnaldo falou do Moscardo. Assista aí, telespectador, como que o Lucas passa pelo Moscardo. Então tu tem 20, mas o cara não tá condicionado, ele não pega. Não pega. O Moscardo que não pode. O treinador falou que ele poderia ficar lá, ó. É esse lance, é impressionante. Um tem 20, o outro tem mais de 30. Só que passou como. Ele vai dar a saída de bola lá atrás, olha lá, ó. O Moscardo, isso, o Moscardo tá até mais pra lá. O Moscardo, na teoria, tá até. Precisa correr meia lá, ó. O Moscardo, ó. Não é? E ele passa como se fosse ninguém ali, mas o Moscardo é um grande jogador, mas tá sem ritmo, não jogava 6 meses. 6 meses. Pro jogador de futebol, isso é uma eternidade. E o segundo gol de São Paulo, eu queria que todo mundo olhasse o papel do Wesley. Eu já falei aqui algumas vezes que ele se diverte em campo, ele é muito bom jogador, mas ele curte o jogo. Ele dribla, ele faz tal, e na hora de cumprir as funções ele não tá fazendo. E ele já recebeu muita bronca interna por isso. E o Igor Vinícius passa, ele desiste do lance 3 vezes até o Igor Vinícius passar. E ele podia ter tirado o Igor, podia ser depois tirado, podia ter tirado a 3ª vez e não tirou lá. Nesse lance, lá, tá vendo? Uhum. E ele vai e deixa o Igor passar. Foram 3 vezes que desde a origem que ele podia... Ia lá, ó, depois ele lamenta, mas já é tarde, né, meu amigo? Você não acompanhou o lateral, sua função, e saiu o gol. Mas eu só queria ponderar esses 2 lances, são bem ilustra muito o que vocês estão falando e nos melhores momentos ficou perfeito aí. E Jorge tem... Desculpa, mas só... Eu queria só falar... Vai lá. É que o Tino me perguntou em relação aos goleiros, né? Não tem comparação, né? Eu acho que até pela característica, o Carlos Miguel é um goleiro que está se revelando um goleiro de 3 pontos, aquele goleiro que ganha resultado. O Jandrei nunca foi isso. Agora, aí tem uma diferença grande entre o Jandrei do jogo do Inter e o Jandrei do jogo do Corinthians. A bola contra o Inter não foi chutada uma vez no gol dele. Então o trabalho do São Paulo defensivo foi muito melhor no jogo contra o Inter, né? Ontem, o Coronado, que é o único jogador com qualidade técnica do Corinthians, recebe de frente, sem marcação e bate na gaveta. E o segundo gol o Luciano entrega. Então, para o São Paulo sobreviver sem o Rafael bem nesse período, vai precisar ser na marcação que vinha sendo até esse jogo. E não oferecer tantas oportunidades, porque o Jandrei não faz a diferença que o Rafael faz, simples assim, não fará. Agora vai ter a questão Carlos Miguel suspenso, né? E aí ainda fica essa situação se vai sair ou não, mas tem o Carlos Miguel suspenso, não pela expulsão, mas pelo acúmulo de... Você tem uma ideia, o cara já tem 3 cartões no campeonato. O cara de goleiro já tem 3 cartões no campeonato. Ontem era para ter tomado vermelho. Na verdade, tem 2 amarelos e um laranja, vamos dizer. Se fosse ontem era um laranja. Exatamente. Se não era para vermelho, mas um laranjinha, um meio termo ali dava para ser, né? Eu queria falar sobre o Carlos Miguel. Vocês viram o tamanho da mão dele? Eu lembro, o primeiro carro que eu tive foi uma Brasília adaptada, a álcool, né? E eu tinha um caranguejo no câmbio, que eu pisava no freio e acendia o caranguejo. E esse cara tinha um fiozinho que às vezes dava choque, era um inferno. Você imagina fazer aquela mãozinha do Carlos Miguel, que carro tem que pôr? Não cabe, tampa a mão, o cara não vê nada. Então tá aí, né, galera? Pra mim também o Carlos Miguel deveria ser expulso, mas o São Paulo não tem que ficar reclamando disso não. Acho que o São Paulo pecou individualmente. O segundo gol foi o Luciano que entregou sem querer.
não foi a intenção dele, mas ele, cara, clássico, você tem que chutar a bola, velho. Chuta a bola pra longe, né? Então ele quis segurar a bola, né? Achando que ia conseguir segurar ela, trocar a bola, ou cavar uma falta, levamos um gol. Mas eu acho que o resultado, dá pro São Paulo ter ganhado do Corinthians, isso é óbvio, isso é nítido, né? A gente tava dominando o jogo, mas é do jogo, um ponto fora de casa, torcida única, como o Arnaldo falou. A gente tem que jogar agora quarta-feira contra o Cuiabá, que vem de uma vitória de 5-0. A gente vai ter que jogar muito para conseguir esse resultado. É um time muito físico, como o Arnaldo falou. Então é um time que pode complicar muito pro São Paulo. Mas, cara, o São Paulo na época ia lá para perder de pouco. Depois passou um tempo na era Aleco, né? Ia só para empatar. O São Paulo hoje vai para qualquer jogo, cara. O São Paulo vai para ganhar o jogo, velho. Qualquer clássico, em qualquer canto, o São Paulo vai para ganhar o jogo. Então é isso. E eu gostei da postura do time, mesmo que, né, mesmo assim, postura, não se abalou com a torcida, não se abalou com os gols. O Lucas jogou pra caramba. Então é isso, né? E Jandrei é o Jandrei, gente. A gente não pode reclamar. Jandrei é o Jandrei. A gente vai pedir, é isso que ele pode. O máximo que ele pode fazer é isso. É isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comente a sua opinião sobre o clássico, sobre o que você quiser comentar aí, e vamos debater aqui nos comentários. Todos esquecem para Band Esporte, link na descrição, valeu? É nóis, vamos São Paulo, e qualquer nova informação, algum, sei lá, treino ou algo do tipo, a gente vai reagir junto aqui com vocês aqui, valeu? Então para isso, ativa o sininho e deixa o like, para recomendar o vídeo para vocês.